Bem, estamos de regresso após um curto intervalo. Vamos continuar esta manhã com a presença de João Correia. O João tem um doutorado em pesca comercial de tubarões e conta com 25 anos de carreira dedicado ao estudo destes animais. Ele passou nomeadamente pelo Zoo de Lisboa, o IPMAR e o Oceanário, e ele hoje vai abordar connosco o tema tubarões voadores, melgas e rock and roll. Olá, João, tudo bem? Olá, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Obrigado a nós. Força então. Vamos a isso. Muito bem. Ver a apresentação, está tudo fixe, não é? Muito bem. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite simpático para estar aqui convosco. É sempre um prazer. Eu fiz o meu doutoramento na Universidade de Aveiro, precisamente, em 2009. Tenho excelentes memórias e permitam-me que mande aqui um grande abraço ao professor Fernando Soares e Fernando Morgado e Amadeu Soares, se estiverem a ver, porque foram de facto duas pessoas que foram absolutamente extraordinárias. Bom, venho falar-vos de tubarões, melgas, rock and roll. Eu sei que o título pode parecer um bocadinho confuso, mas se correr tudo bem, quando acabarmos esta conversa, e depois teremos a oportunidade no final de estar um bocadinho mesmo literalmente à conversa também, tenho muito gosto nisso, tudo fará sentido, espero eu, quando acabar. Ora, não se preocupem, porque isto não vai ser uma sucessão destas frases famosas assim ditas por pessoas infinitamente mais inteligentes do que eu. Eu vou partilhar convosco um bocadinho a minha história. Gosto de pensar que tenho tido alguma sorte, mas essa sorte tem sido bem suportada por muito esforço e muito trabalho e algumas dicas engraçadas que vou partilhar convosco e espero que sejam úteis. Mas não podia começar sem partilhar convosco esta frase especificamente do grande Nelson Mandela, porque, enfim, de certa forma eu diria que isto é quase a filosofia pela qual tenho pautado a minha vida. Há coisas que parecem absolutamente impossíveis, não é? Que não conseguiremos de forma alguma atingi-las e, contudo, com esforço e trabalho, fazem-se. E gosto de pensar que, ao longo dos próximos slides, vão ver que isto de facto é verdade e não é só uma moldura bonita que podemos pôr na parede do escritório. Aqui estou eu, já agora, para começar a história aqui pelo princípio. Aqui estou eu com a minha prima Patrícia. Tínhamos 3 anos, nós os dois temos 6 dias de diferença. A Patrícia é como se fosse minha irmã. Sempre estudámos juntos e íamos de férias juntos com a família. Somos do Cartacho, ali no coração do Ribatejo, e a família levava-nos de férias para este sítio fantástico de mar tranquilo, a Nazaré, que é o sítio absolutamente perfeito para ensinar crianças de 3 anos a nadar. Tem uma grande vantagem, é que a pessoa neste mar ou aprende a nadar depressa ou morre. Portanto, é seleção natural na sua forma mais pura. Entretanto, aqui estou eu na igreja do Cartacho, no batizado do meu irmão, que é 4 anos mais novo, está ali ao colo da minha mãe. Não sei se já repararam aí num detalhe no centro, mais ou menos, da imagem, está aqui ampliado. Tenho que vos confessar, eu sempre fui um bocadinho exibicionista. Isto não melhorou com a idade, mas não se preocupem, porque não. Preparei a apresentação de forma a não chocar ninguém. Mas há, de facto, estes pequenos detalhes na minha juventude. E agora, 2 objetos que marcaram profundamente a minha vida e a minha carreira e que eu até os tenho aqui ao lado. Para além do slide, não resisto sempre a mostrar, como estou em casa, há esta oportunidade de, estão a ver, aqui o fantástico livro de tubarões, que foi o meu primeiro livro de tubarões, que o meu pai trouxe da Austrália. E agora temos aqui este objeto, que é este tabuleiro de damas, xadrez e gamão magnético. Ou seja, isto é útil, é perfeito para jogar no carro, por exemplo, porque pronto, assim as peças não caem, etc. E eu e o meu irmão viajávamos muito com os meus pais pela Europa inteira, portanto isto era absolutamente perfeito. Mas havia aqui um problema, é que aí no canto superior esquerdo do tabuleiro, já terão reparado, tinha uma etiqueta, antigamente essa etiqueta tinha um 750, no tempo dos escudos. Ora, a minha mesada era de 50 escudos, portanto 750 era uma fortuna incomportável, que eu não conseguiria pagar só se poupasse durante 15 meses e não comesse uma única bola de berlim ou um pastel de nata.
Paralelamente, portanto, eu namorava este tabuleiro todos os dias numa prateleira de uma papelaria, mas era também um aluno muito aplicado, muito ajuizado, muito trabalhador e tal. Peço desculpa pela falta de modéstia, mas enfim, é o que era. E era, portanto, o delegado de turma, que tinha aquela tarefa horrorosa de fotocopiar os acetatos das aulas. A malta quarentona, como eu, sabe do que eu estou a falar. Os mais jovens não fazem ideia do que é isto de uma aula dada com acetatos. Mas as aulas eram... os professores faziam umas transparências que punham em cima de um retroprojetor e o desgraçado do delegado de turma ou a delegada de turma tinham que fotocopiar aquilo tudo para os colegas no fim de cada aula, que era uma trabalheira que não vos passa pela cabeça. Tomar nota num caderninho do dinheiro que cada colega dava, ir deduzindo. Éramos tipo o banco da turma e os colegas davam 50 escudos, 100 escudos, depois havia sempre uns que não pagavam, eram uns caloteiros, aquilo era uma trabalheira que não vos passa pela cabeça. Bom, o meu pai, que trabalhava em Lisboa e ia todos os dias do cartaz para Lisboa e regressava, estava num escritório grande, tinha assim uma posição simpática na empresa, via-me na mesa da sala à noite a fazer a distribuição das fotocópias para os meus colegas todos, para entregar no dia a seguir, porque as máquinas nem sequer separavam as fotocópias como fazem agora. Portanto, eu trazia para casa assim um molhaço horroroso, que tinha que ser todo separado, tudo, enfim, composto com clipes, não sei o quê, para os colegas. E o meu pai pergunta-me um dia, ouve lá, tu não queres não queres que eu te tire fotocópia disso no escritório? Que isso até vem logo tudo separado, temos lá uma máquina daquelas modernas, não sei o quê, e fica-te à borla. Ui, já estão a ver que isto introduziu-me aqui uma ideia macaca na cabeça. Fui para a cama com o meu primeiro dilema ético, sem saber muito bem o que é que havia de fazer, e entretanto, esperem lá, que aqui o meu assistente, quando me vê aqui a falar para o computador, gosta sempre de vir dizer olá, que é o Nicolás. Bom, estava eu então a dizer que fui para a cama com o meu primeiro dilema ético, que era então, vou continuar a cobrar dinheiro aos meus colegas, apesar de estar a ter as fotocópias à borda, isso não me parece lá muito correto. Mas na manhã seguinte acordei com o que me pareceu uma ideia maravilhosa. Desculpem, só um segundo. Que foi, de facto, dizer aos meus colegas que as fotocópias que custavam 5 escudos até então... Peço desculpa, só um segundo, tenho que entregar aqui o Nicolás. Está um bocadinho disruptivo, peço desculpa. Eu gosto de vir dizer olá, mas depois gosto de interagir um bocadinho demais. Bom, desculpem lá. Estava eu a dizer que comentei com os meus colegas na manhã seguinte que encontrei uma solução win-win maravilhosa. Malta, as fotocópias custavam 5 escudos, mas agora vão passar a ser tiradas pelo meu pai em Lisboa e vão, por isso, começar a custar 2 escudos. Ora, isto parece-me a mim é a solução win-win mais perfeita da história, não é? Porque os meus colegas estavam a poupar uma pipa de massa e permitiu-me ir buscar o maravilhoso tabuleiro de damas, xadrez e gamão magnético que ainda hoje o tenho e que não tarda nada, vou começar a utilizá-lo aqui com o fantástico Nicolás. Ora, porquê é que eu vos mostrei estes 2 objetos e contei esta história que está ali no limiar do moralmente aceitável? É porque foi aqui, nesta fase da minha vida, era miúdo, que eu percebi que tinha 2 grandes paixões. Por um lado, os tubarões, biologia marinha, mar, etc., muito focado nos tubarões. Por outro, os negócios. Eu sempre gostei de negócios, sempre tive empregos de verão. Eu apanhei garrafas em caixotes do lixo nas praias, nas férias de verão, para ir entregá-las nos supermercados e receber o depósito do vasilhame. Sempre gostei de negócios, sempre gostei de ganhar dinheiro, não tenho vergonha nenhuma em admitir isso. E, portanto, comecei a pensar como é que eu arranjo uma carreira que me permita trabalhar com tubarões e, ao mesmo tempo, ganhar umas massas, porque me pareceu logo desde cedo que as 2 coisas eram mais ou menos incompatíveis. Porque percebi logo que uma carreira em biologia marinha não era propriamente a rota que me levaria assim a ter uma vida de grande conforto financeiro. Mas pronto. Entretanto, um amigo da família coloca-me nas mãos esta cassete VHS do Jaws, não é? O primeiro filme assim de grande exposição do Steven Spielberg, um filme absolutamente maravilhoso. Eu fiquei completamente maluco, apanhado da cabeça. Se já gostava de tubarões aqui, fiquei ainda pior. Mas o que eu apreciei precisamente,
ou especificamente foi este cavalheiro, que é este personagem, o Mr. Hooper, que é o cientista, é o gajo de óculos que percebe tubarões, e eu percebi imediatamente quando vi o filme, bom, é isto que eu quero ser quando for grande. Eu quero ser o gajo de óculos, que por acaso estão aqui, mas está na hora de mudar de lentes e estou mais confortável sem eles do que com eles, e com a pandemia o oftalmologista não está a trabalhar e anda aflito, mas não interessa. Isto tudo para dizer que fiquei completamente maluco com o Mr. Hooper e decidi, nesse momento, é isto que eu quero ser quando for grande. Quero ser o gajo de óculos que percebe tubarões. Portanto, logo aqui eu tracei um foco claríssimo, que era, eu quero ser aquele gajo. Quero ser o gajo que percebe tubarões, quero ser o gajo que, quando há uma crise de tubarão, é a mim que telefonam e perguntam o que é que a gente faz aqui com esta situação. Portanto, os meus colegas da escola fartavam-se de gozar comigo, porque eu desenhava tubarões nos cadernos, nos livros, no quadro, a toda a hora. Era o maluquinho dos tubarões. É claro que ser o maluquinho dos tubarões no meio do ribatejo, no cartaz, não fazia de mim propriamente a pessoa mais popular daquela região, porque que é mais dada a touradas e outras práticas que eu com as quais não simpatizo de forma alguma. Portanto, isto dava ali umas discussões muito simpáticas, como podem imaginar. Bom, Biologia Marinha pareceu-me que era a escolha certa para quem quer estudar tubarões. Candidato-me à Universidade do Algarve, única escolha. Na altura, quando entreguei a papelada ali na Avenida de Berna, que antigamente era estar em filas de horas e horas e horas para entregar a documentação para ir para a universidade, a senhora que me atendeu perguntou, não, tem que pôr aí mais cursos, tem que pôr 6, por ordem, não sei o quê. E eu disse logo, não, absolutamente fora de questão, eu quero Biologia Marinha, se não entrar, não entro, eu tento outra vez para o ano, mas não vou de forma alguma estar a meter outro curso só para entrar para a universidade. Agora fica aqui uma dica importante para a malta mais nova que esteja a ouvir. Assim que entrei na universidade, ou a partir aí do segundo ano, comecei a ser um grande melga, que já viram as melgas aí no slide, e comecei a escrever cartas para investigadores do mundo inteiro que trabalhavam com tubarões a implorar um estágio, a rastejar, a humilhar-me o mais possível e a dizer, eu sou um pobre portuguese boy que quer muito estudar tubarões e gostava muito de ir para aí estudar os bichos. Ora, na altura, sem internet, portanto eu entrei para a universidade em 90, como é que isto se fazia? Era ir para a biblioteca, ler livros, ler papers, ler artigos científicos, que têm o abstract, têm os autores, têm a afiliação dos autores, e era escrever uma carta para o autor usando essa morada e esperar pela resposta. Portanto, foi uma fase de muita tenacidade. Não era fácil. Os meus colegas iam para os copos, eu ia para a biblioteca ler, ou estava em casa com as listas de abstracts que imprimia na biblioteca, porque, mais uma vez, não havia internet, portanto, a malta fazia a pesquisa no computador, imprimia os abstracts, ia para casa com uma caneta daquelas amarelas, pôr assim uma bola à volta dos trabalhos que me pareciam mais interessantes, e fui escrevendo cartas, fui recebendo muitas rejeições, e permitam-me que partilhe aqui convosco, mais uma vez, isto de um gajo estar em casa tem esta vantagem. Isto é o dossiê que vem na fotografia, mas é também o dossiê que tem esta carta absolutamente maravilhosa, que vem aí e que está aqui, que é a carta da Universidade de Miami, porque o dossiê tem as cartas todas que eu escrevi ou melhor, tem as respostas, na esmagadora maioria, rejeições, mas volta e meia vinham estas cartas maravilhosas, como esta aqui de 1993, do professor Gruber, que era professor na Universidade de Miami e tinha uma estação de trabalho de campo nas Bahamas, em Bimini, que é uma ilhota que fica tipo a 90 km de Miami, mas não é americana, faz parte das Bahamas. Não é preciso dizer-vos que quando eu recebo uma carta a dizer sim senhora, podes vir estudar tubarões connosco nas Bahamas, porque mandei-me ao ar completamente. Mas havia um probleminha. É que a partida para as Bahamas, em fevereiro de 94, coincidia com a viagem de finalistas da minha turma à Tunísia. Enquanto eu estou aqui a falar,
Se quiserem, podem ir procurando, ver se me identificam aí nesta fotografia, tipo onde está o Wally. E deixem-me chamar a atenção, não sei se estão a ver o meu rato quando eu faço isto, mas também não interessa. Aí no meio vem essa menina de sweatshirt cinzenta, que é a Leonor, era a minha namorada na altura. Ora, como podem imaginar, Tunísia, com uma visita ao sítio onde foi filmado o primeiro Star Wars. E eu sou um grande fã de Star Wars. Ou ir para as Bahamas, começar o estágio com os tubarões. Não sei se, entretanto, me encontraram aí na fotografia ou não. E, de facto, não encontraram, porque eu estava nas Bahamas com o professor Gruber a estudar os tubarões. Portanto, isto foi uma decisão que não foi nada fácil, como podem imaginar, mas tinha aquele foco de estudar tubarões e não ia de forma alguma perder esta oportunidade. Lá estou eu aqui nas Bahamas com o professor Gruber ali à esquerda e o meu amigo Jean de Marignac. Estamos a colocar um transmissor ultrassónico nas costas desse tubarão que está aí amarrado ao barco. Portanto, nós pescámos com um anzol grandão, e depois punhamos o transmissor e andávamos atrás deles com estes barquitos pequenos e um hidrofone, portanto assim com os headphones na cabeça, que estavam ligados a um hidrofone na água, e ouvíamos o pip, pip, pip do transmissor e íamos gravando num caderninho a posição geográfica do bicho, com um GPS que era assim uma coisa deste tamanho de um sapato. Enfim, não era como é agora. Ora, isto é tudo muito bonito, Bahamas, palmeiras, cocktails, etc. Mas acreditem que não é tão glamouroso quanto parece. Nós estávamos numa roulotte em que estavam 20 e tal pessoas lá dentro, investigadores, voluntários. Eu estava particularmente num quarto que tinha para aí, sei lá, 4 metros por 3, com 2 beliches, ou seja, 4 camas. Éramos 4 gandulos lá dentro, nas Bahamas, no verão, sem ar-condicionado. Aquilo era um cheiro a bedum que não se podia lá entrar. E estes turnos a seguir os tubarões durante o dia parece uma ideia fantástica, mas acreditem que ao fim de 15 minutos de sol na testa, a pessoa está completamente maluca. Vá lá que os voluntários que vinham achavam muita piada ao bronze e gostavam de ficar com os turnos de dia, e eu pedi para ficar com os turnos à noite e disseram-me que sim, porque ninguém queria fazer as noites, mas ao fim de meses eu já não aguentava mais com o sol na testa. Portanto, foi difícil, foi muito divertido, obviamente, e voltava atrás e fazia tudo novamente, não é preciso dizer-vos, claro. Mas não foi fácil aqueles meses todos, longe da família, longe da namorada, numa rolote, a cair aos bocados, a comer mac and cheese, que é assim um macarrão com queijo todos os dias, ou pão daquele tipo pão rico, não querendo falar em marcas, mas toda a gente sabe o que é na marca que toda a gente pensa quando se fala nesse pão, com queijo todos os dias. Bom, o trabalho era aquele que vos mostrei há bocadinho. Isto que vem agora aqui eram as folgas, em que nós íamos para dentro de água, punhamos umas caixas de peixe, assim, umas grades com peixe no fundo lá de umas rochas, e aparecia um monte de tubarões. Isto é um Carcarrinus perezi, é um Caribbean Reef Shark, um tubarão das Caraíbas de Recife. Não sei se estão a ver aí o meu equipamento de mergulho super sexy. Eu tinha umas barbatanas que me roiam os calcanhares todos. Isto foi a maneira sedutora que eu arranjei para as barbatanas não me roerem os calcanhares. Não sei se estão a ver aí também a tetravó da GoPro, que era uma maquineta da Kodak que a pessoa mergulhava e rodava o rolo e depois tirava a fotografia. Mas o motivo porque eu gosto de mostrar esta fotografia não é pelos tubarões, que eram 50, 60, 70, às vezes 100 dentro d'água, e nós a tirarmos fotografias que nem os malucos aos bichos. É por causa aí no canto, esse Team 95. Eu depois voltei para as Bahamas em 95 para fazer o mestrado, e o meu amigo Tim Calver, canadiano, fotógrafo amador na altura, era o nosso handyman, era o nosso pau para toda a obra. Era o time que mudava a gasolina, punha gasolina nos barcos, mudava o óleo dos motores, queimava o lixo, cozinhava, limpava as sanitas, varria o chão. Era o nosso pau para toda a obra. Mas, sempre que tinha uns minutinhos, o time ia para dentro da água e tirava fotografias. Como esta que vem aqui, que teve a amabilidade de imprimir e de me enviar. Mas o time tinha um sonho, tinha um foco, tinha uma maluquice na cabeça, que era um dia tornar-se um fotógrafo conceituado e trabalhar
com o National Geographic. E toda a gente lhe chamava maluquinho, um miúdo de Toronto, pá, ir trabalhar para o National Geographic, vais tirar fotografias de casamentos e batizados e já vais com muita sorte. Mas, meus caros amigos, se forem à net, a timcalver.com, vão ver um portfólio absolutamente de cortar a respiração, com muitas fotografias tiradas com quem? Com o National Geographic. Ou seja, o nosso time foi melga, 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 melga e mais melga, não perdeu uma oportunidade de, enfim, melhorar a sua arte e de melhorar a sua técnica, e foi tirando fotografias, tirando, e foi mostrando às pessoas certas, foi trabalhando, foi dedicado, etc., até começar a fazer trabalhos com o National Geographic, que é uma história que eu gosto muito de partilhar nestas conversas. Bom, um aspecto importantíssimo no meio desta conversa toda é estudar. Ora, se eu queria ser um especialista em tubarões, bom, era melhor que percebesse algumas coisas de tubarões. E quando eu estava lá nas Bahamas, fiz as minhas primeiras aquisições. Eu tinha livros, enfim, daqueles, como viram há pouco, aqueles livros, coffee table book, não é? Com fotografias bonitos e tal, que são interessantes de um ponto de vista técnico, mas não são super técnicos como estes catálogos da FAO que vêm aqui, que eu comprei quando estava lá nas Bahamas, esse livro, Discovering Sharks, editado pelo professor Gruber, e comecei a ler cada vez mais literatura técnica de tubarões para perceber sobre o assunto. E se calhou muitíssimo bem, porque eu acabo a minha licenciatura em 95, meto-me num mestrado, que é o que a malta faz muitas vezes quando não tem logo ali qualquer coisa que fazer, que era o meu caso, licenciado em Biologia Marinha, meto-me num mestrado em modelação de recursos marinhos no técnico, mas sempre a melgar toda a gente, cartas, telefonemas, nesta altura também não... Já havia internet, mas ninguém tinha, quer dizer, havia para aí 17 pessoas no país com internet em 95. E, portanto, era muitas cartas, era ir ao Aquário Vasco da Gama, era mandar o currículo para a Expo 98, que era algo assim que se vislumbrava no futuro, começavam a aparecer uns artigos de jornal de que vamos ter a Expo 98 daqui a 3 anos, e havia já uma sede ali na Avenida Marechal Gomes da Costa, e eu mandava para lá o meu currículo, até que tanto melguei, tanto chateei, que o Jardim Zoológico de Lisboa pediu-me para ir lá falar com eles, porque iam receber 2 tubarões numa exposição temporária. Uma exposição que ia ter baleias e tubarões mecânicos, robôs, mas ia ter 2 bichos vivos que iam chegar da África do Sul. Epá, e eu chateei, lá fui com as minhas fotografias das Bahamas, fui com este livro que vos mostrei agora, mostrar e tal, que eu sabia ali 2 ou 3 coisas de tubarões, e lá vou eu, e pedem-me para tomar conta dos bichos. Foi absolutamente maravilhoso. Foi aqui que eu conheci o Mark Smith, um australiano que esteve na Austrália, que foi à África do Sul capturar estes tubarões que vêm na fotografia e que depois os trouxe para Lisboa. O Mark Smith aterra, fazemos ali a aclimação aos tubarões e não sei o quê, e começa-me a dizer coisas do género: pronto, agora vais ter que ter muito cuidado com o pH e com a amónia da água, etc. E eu vir-me assim para ele: espera lá, diz-me lá isso da amónia mais devagarinho, que eu já não me recordo muito bem. E foi aí que o Marco percebeu, e eu também, que eu não percebia nada de aquários. Tinha uns vislumbres de trabalhar com tubarões, enfim, de telemetria, de segui-los e estudar os movimentos deles na natureza, mas aquários, zero. Então comprámos estas obras-primas que vêm aqui, que eu podia levantar-me e ir buscar, porque estão aqui na minha prateleira. Portanto, estes livros super sofisticados e ultra técnicos, como podem ver, foram os meus primeiros livros de aquários, comprados nas Amoreiras com o Mark, que olhou para eles e disse: sim, começamos por estes e depois logo se vai comprando material mais técnico. E tive ali um crash course em aquariologia, rápido, muito, muito rápido, para garantir que não matava a bicharada toda. Bom, entretanto, o Mark vai para Barcelona. Portanto, ficou aqui em Lisboa para aí 4 ou 5 dias e depois foi para Barcelona, onde era lá diretor técnico, e eu ia-lhe telefonando diariamente com o relatório de como é que estavam os bichos, etc. E mandava-lhe por fax os valores da qualidade da água e não sei o quê. A dada altura,
o tubarão macho, era um macho e uma fêmea, desenvolve um abscesso terrível na barriga, assim uma coisa mesmo violenta, com muito mau aspecto, e o Marco explica-me ao telefone que pá, esse bicho está com uma infecção no saco sifónico, que faz parte do aparelho reprodutor do bicho, não vos maço com os detalhes técnicos, mas esse bicho tem que levar antibiótico. Então o Marco explica-me ao telefone como é que se dá uma injeção de antibiótico a um tubarão. E explica-me, bom, tens de preparar a seringa com o antibiótico e tal, o bicho deve pesar 50 quilos, não sei quantos mililitros, pá, metes-te dentro de água, o bicho normalmente nada assim à volta do tanque, não é? Eu, sim, é exatamente isso e tal. Pá, quando o bicho passar ali na base da barbatana dorsal, pumba, espetas-lhe a agulha na pele, com força, porque o bicho tem a pele dura. Sim, senhor. E eu, pá, isso não me parece assim tão difícil. E o Marco acrescenta ao telefone, atenção que tens que injetar um antibiótico devagarinho, porque aquilo é muito espesso e, portanto, se injetas depressa demais, fica assim uma grande bola de antibiótico no músculo do bicho, aquilo não se dissolve e enfim, não serve para nada. E eu disse, senhor, ok, não me parece assim tão complicado. Lá vou eu para dentro do tanque. Esta fotografia foi tirada à noite para o público não ver, pelo meu pai, que ficou intrigado com o que é que eu ia fazer para o Jardim Zoológico às 11h30 da noite. Estava lá o diretor do Jardim Zoológico, chefe dos serviços veterinários, a malta da limpeza, seguranças, toda a gente foi ver o biólogo dar a injeção ao tubarão, tudo a fazer apostas se o biólogo iria para casa com os 2 braços ainda no peito ou não. Bom, a injeção foi exatamente como o Marco disse, portanto o bicho passa, eu, pau, espeto-lhe a agulha ali na base da barbatana dorsal. O que o Marco não me disse é que os bichos não gostam nada disso. E quando eu dou a injeção, o bicho arranca 300 a hora, como se fosse um maluco, e a criar ondas dentro do tanque. A malta de fora perguntar, pá, João, o que é que se passa? Está tudo bem? O bicho com a agulha e a seringa espetados nas costas ainda, ok? Portanto, tipo Pulp Fiction, a acelerar pelo tanque. E eu, não, está tudo bem, não há problema nenhum. O Marco explicou-me que é assim que se faz. Isto é a fase 1, que é para ele se cansar um bocadinho. Depois logo damos o resto da injeção, que é a fase 2. Bom, a situação era esta. Não dava para despir o fato de mergulho e ir para casa e deixar o bicho a nadar com uma agulha e uma seringa espetadas nas costas. Portanto, acabei por fazer exatamente o que estava a dizer, que foi esperar um bocadinho. O bicho lá se acalmou e pensei, bom, espera lá, se eu agarrar na barbatana com a mão esquerda, eu consigo dar-lhe a injeção com a mão direita. E foi exatamente isso que eu fiz. O bicho passa, eu agarro na barbatana com a mão esquerda, o bicho também não gosta nada disso, arranca novamente a 300 a hora, mas eu desta vez vou montado em cima dele e enrolo as pernas na cauda do bicho. E no meio daquela salganhada toda, dou a injeção devagarinho, como o Marco tinha dito, e depois tiro a agulha devagarinho também, para não fazer sifão, para o antibiótico não sair todo, e ainda lhe dou uma massagem. Portanto, meus caros amigos e amigas, se algum dia forem fazer um voluntariado em algum sítio com tubarões, já sabem como é que se dá, seu maluco, já sabem como é que se dá uma injeção a tubarões. Bom, aqui tenho que enfatizar esta palavra, não é? Esforço, porque de facto acreditem que estar no Jardim Zoológico foi uma experiência absolutamente maravilhosa. Epá, mas aquilo foi muito, muito intenso. Foi desde fevereiro até julho de 95, sem tirar uma única folga, ok? Todos os dias, os tubarões eram absolutamente a minha prioridade e, portanto, isto é uma característica que eu recomendo vivamente à malta nova. Portanto, se queremos impressionar alguém, há que esforçarmos à bruta. Esse esforço compensou, porque o Marco ficou de facto impressionado, apesar de estar em Barcelona, viu que eu dava-lhe ali forte e feio, e calhou muito bem porque ele veio a tornar-se no diretor do Oceanário de Lisboa, no diretor técnico. E telefona-me a perguntar, maluco, queres vir trabalhar para aqui? Queres vir tomar conta aqui dos tubarões do Oceanário? E eu, bom, dá-me um bocadinho só para eu pensar, pode ser. Largo tudo o que estava a fazer. Na altura eu estava, como vos disse, a fazer o mestrado, mas já estava a trabalhar com tubarões mortos no IPMAR, portanto agora o IPMA, portanto biologia pesqueira, conteúdo estomacal, aquelas coisas, crescimento. Lá vou eu para o oceanário
tomar conta dos tubarões e tal. Mas, antes disso, tinha uma entrevista. E uma entrevista com o Mark, lá porque ele era meu amigo, não significava que tinha o trabalho garantido, até porque ele ia entrevistar-me com outros colegas, alguns americanos, australianos, e fiz a minha primeira compra na Amazon, que é esse livro aí do meio, que está aqui na prateleira também, que é um livro grosso, daqueles assim cheios de letras. Os outros dois eu comprei também porque queria perceber mais de espécies da nossa costa, etc., e para fazer boa figura na entrevista. Mas este livro é um livro técnico da aquariologia, daquela mesma à bruta, e eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estudei este livro como nunca estudei para nenhum exame na minha vida. Porque o raciocínio, e quase que tenho vergonha de contar isto, era: epá, se eu não me safo nesta entrevista, se eu não impressiono estes gajos, e todos sabíamos que aquilo eram 20 cães a um osso, toda a gente queria trabalhar para o oceanário, se eu não me safo nesta treta de entrevista, a única maneira que eu tenho de ver os tubarões do oceanário é comprar um bilhete. E esse pensamento angustiava-me. Portanto, eu estudei para isto como não há exame de universidade para o qual eu tenha estudado com tanto afinco. Safei-me bem na entrevista, deram-me lá então uma posição, e entretanto, agora eu tenho aqui um vídeo, deixa cá ver se isto no Zoom funciona muito bem. Por acaso, há bocadinho, quando fizemos o nosso ensaio, não olhámos aqui para esta questão dos vídeos. Não sei se vou conseguir corrê-lo. Não há stress. É um vídeo do... Aí está. Boa. Vou pausá-lo aqui durante um bocadinho. Ora, isto é... Só um segundo, para vos contextualizar de como é que isto... O que é que vai aqui aparecer. O Bombordo, que era um programa que dava antigamente na RTP2, dedicado aos oceanos, etc., fez um programa especial sobre o oceanário. Isto andaram lá durante semanas a filmar tudo e mais alguma coisa. E queriam filmar os tubarões, claro, dentro do tanque central. Ora, havia uma regra, e que ainda há, tanto quanto sei, no oceanário, cardinal, que nunca foi quebrada, que era só funcionários do oceanário, só mergulhadores do oceanário é que podem mergulhar lá. Não havia cá cunha nem influência que quebrasse essa regra, que nunca foi quebrada. Bom, os rapazes da RTP explicaram como é que funcionava a câmara subaquática. Enfim, era carregar no botão e tentar apanhar assim uns planos giros de tubarões, mas pediram, nós queríamos era assim umas imagens dos tubarões perto, mesmo assim perto, não é? E eu, bom, ok, sim senhor. Lembrei-me do início do 2001, que é um filme de ficção científica do Stanley Kubrick, que começa com uma nave que nunca mais acaba, não é? E a nave vai passando no ecrã, vai passando e nunca mais acaba. E eu pensei, era giro fazer isto com um tubarão. O problema é que os tubarões, ao contrário do que as pessoas pensam, são bichos muito nervosos. Portanto, a pessoa entra dentro d'água e aproximar-se muito do tubarão com a câmera não é fácil, porque quando estamos a dada distância, o bicho foge, vai-se embora. Como é que eu dei a volta a isto? Antes da filmagem, fui à casa de banho vestir o fato de mergulho e não sei o quê. Depois fui à cozinha do oceanário, os meus colegas estavam a preparar a comida para os bichos daquele dia. Agarro num monte de lulas, sardinhas, etc., enfio para dentro do fato. Esfrego-me todo em molho de lula. Levo um polvo numa vara de PVC para estar assim a abaná-lo com a mão fora do ângulo da câmara. E o que resultou, portanto, deito-me no fundo do tanque, todo cheio de polvo e de molho de sardinha e de lula por mim todo, dentro do fato, lulas dentro do bolso do colete, e o resultado é isto que vão ver aqui, que aparece já daqui a 5 segundos, que não vos escondo que tenho muito orgulho nestas imagens, que vão aparecer agora mesmo. Isto tem aqui uns pinguins e tal, e cá vem este. Nada mal, hein? E pronto. E ficam a saber, se quiserem filmar tubarões assim de perto, o segredo é besuntam-se todos de sardinhas e lulas, etc. E dá para sacar umas imagens maravilhosas. Bom, já falámos de tubarões, já falámos de melgas, falta falar do rock and roll. Cá está a explicação desse título, do título da apresentação. Eu dou uns toques de bateria, muito amadores. E aqui estou eu com o meu amigo Gonçalo David Nunes a tocar numa festa do Oceanário,
que curiosamente tínhamos um nome que, modéstia à parte, acho que era genial de um ponto de vista de marketing. Banda de rock do Oceanário, como é que nos chamávamos? Chocos com pinta. Não está mal, certo? Do melhor. Ora bem, agora vai aparecer aqui uma imagem eventualmente um bocadinho perturbadora, mas eu ponho e tiro logo. Ora, o que é que se passa aqui? Muito bem. Isto era um cartaz que eu vi na rua quando estava a trabalhar no Oceanário, festa fetiche, não sei o quê e tal, e aquela temática parecia-me interessante. Claro que agora, desde que saíram as 50 sombras, toda a gente acha esta temática super interessante, as pessoas quase que têm vergonha de dizer que não acham interessante, mas na altura isto era tudo assim um bocadinho maluco demais. E eu vi este cartaz que eu tenho que vos mostrar novamente para chamar a atenção aqui de um detalhe. Portanto, o cartaz está a anunciar uma festa maluca que ia haver. Reparem na data ali, The Gathering 3, BDSM e tal, fetiche, 9 de junho de 2003. Ora bem, 9 de junho é o meu aniversário. Quando eu vi este cartaz, eu pensei, isto é Jesus a falar comigo. Isto é um sinal do universo. E eu mando um e-mail para os organizadores da festa a dizer, epá, eu gostava de estar envolvido porque, ainda não vos tinha contado, eu tinha um negócio de lingerie e brinquedos malucos que operava online, enquanto tinha o meu negócio no Oceanário. Bom, a minha empresa, que se chamava Alalunga Lingerie, Alalunga já agora é o nome de um atum, rapidamente se torna na patrocinadora oficial destas festas malucas e isto traz uma faturação que não vos passa pela cabeça. Paralelamente, eu vou fazendo a minha posição lá no Oceanário era o gajo que comprava os bichos, que pescava os bichos, que trocava com outras instituições, organizava os transportes. Epá, e mais uma vez, muito esforço, muita dedicação. Isto são operações que têm que ser levadas muito a sério, porque senão a bicharada morre e é uma desgraça, como pode imaginar, financeira, moral, ética, de todos os níveis. E eu começo ali a ganhar uma reputação sólida de ser um gajo que sabe de tubarões, mas que também é muito bom na logística, a organizar transportes e essas coisas todas. E aquários, outros aquários, começam a pedir-me emprestado ao Oceanário para lhes organizar os transportes. Aqui está o meu amigo Pablo Areithio, na altura diretor do aquário de Valência, que estava a ser construído e que estava quase a ser inaugurado, e que me contratou por 2 vezes para ir à Flórida com ele a testar um Boeing 747 de tanques com oxigênio, bombas, filtros, baterias, não sei o quê, tubarões, raias, moreias, variedíssimos bichos. Portanto, isto é um Boeing 747 completamente atestado de peixes vivos que foram para Valência. Fiz isso mais uma vez. Já tinha feito 5 ou 6 transportes destes no Oceanário. Epá, e começo a olhar para os números destas operações e começo a ver, isto é muito mais interessante do que as fotocópias ou do que a venda de lingerie para as festas malucas. E começa-me ali a germinar uma ideia maluca na cabeça. Entretanto, vem um convite muito simpático da Escola Superior de Tecnologia do Mar em Peniche para dar aulas, que eu aceito imediatamente, e lá vou eu para Peniche uma tarde por semana, inicialmente, mas depois foram surgindo convites para dar cada vez mais aulas, e é aí que eu começo a perceber que me estava ali a esticar um bocado mais. Tinha um negócio de lingerie, tinha o Oceanário, tinha as aulas em Peniche. Entretanto, houve um pequeno acontecimento que vou mostrar no slide a seguir, que também vai estar no ar muito rapidamente, que foi, vinha lá mais uma festa fetiche, e o meu grande amigo, que se chama João também, que organizava essas festas, diz-me, epá, a próxima eu quero que seja a mais maluca de todas e quero fazer mega publicidade, quero fazer uns flyers coloridos, assim mesmo à séria, e distribuir nos bares, no bairro Alto e colar cartazes na rua, não sei o quê, não sei o quê. Sim, senhor. E o João prepara-se para ir à Staples para fazer flyers coloridos e tal. Ao que eu lhe digo, espera aí, maluco, o Oceanário acaba de comprar uma impressora laser a cores, espera aí que eu trato dos flyers lá no escritório, quando não está assim ninguém a ver. Ora, open space, não dava propriamente para estar a imprimir flyers malucos assim à doida, mas quando os colegas vão à casa de banho e tal, eu imprimo 10 flyers destes. Este flyer que vocês veem aqui, ok? Ora bem, depois chamam-me para uma reunião,
Lá vou eu com os meus 10 flyers enfiados na agenda e vou a andar muito depressa. O pessoal costuma gozar comigo até porque eu ando muito depressa e vou com a agenda assim aberta e tal, com os flyers aqui metidos, mas vou andar tão depressa a ver do que é que se ia falar que os flyers vão, caem no chão, alguns caem no topo do tanque central, porque os escritórios do Departamento de Biologia são no topo do tanque central, caem na água. Este flyer, mais uma vez. Ora, como podem imaginar, a situação era dramática. Eu vou buscar uma daquelas redes de piscina e rapidamente apanho ali os flyers e tal, e uns estavam secos, que estavam no chão, uns estavam molhados no tanque central, apanho-os todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta um. Quando eu olho, para meu horror, vejo o 10º flyer na água, este flyer, mais uma vez, a flutuar em direção ao acrílico principal, aquele que quando se entra no oceanário se vê logo. Ora, a rede de piscina não chegava lá, grande aflição, só tive tempo de ir ao armário do mergulho, despir-me todo assim à pressa, vestir um fato de mergulho, nem máscara, nem luvas, nem barbatanas, nada, que não havia tempo para isso, meter-me dentro d'água e rapidamente ir lá apanhar o flyer, este flyer, antes que as pessoas vissem. Ora bem, este evento levou-me a pensar que, de facto, se calhar estava a masticar um bocadinho demais, com muita coisa para fazer, e pedi então ao cenário para sair. Fiquei lá ainda durante uns anos como consultor, para acabar uns trabalhos em que estava envolvido, e foi aqui, depois da história do flyer, que arranquei com a Flying Sharks, uma empresa que basicamente faz o que eu fazia no oceanário, mas por conta própria. Portanto, transportes, capturas, somos contratados muitas vezes só para fazer o transporte do ponto A para o ponto B, e enquanto vou conversando, vou-vos passar agora aqui um vídeo rápido, que tem para aí 30 ou 40 segundos, sobre a Flying Sharks, que basicamente descreve o ambiente de trabalho muito formal e sério que temos na Flying Sharks. Ora que já vou ver, aí está ele. Ora bem, eu vou falando aqui por cima. Basicamente, nós, como disse, capturamos bicharada na nossa costa. Deixem-me só pôr aqui o volume um bocadinho mais baixo. Aí está. Aí está a nossa equipa maravilha. Nós temos uma base nos Açores. Entretanto, a Flying Sharks tem uma relação muito simpática com a escola, em Peniche. A esmagadora maioria do nosso staff são todos alunos meus, ou antigos alunos, que estamos a apanhar uns peixes-lua em um olhão, tirar aqui parasitas de uma raia. Agora vão ver umas imagens de nós dentro de um avião de carga da DHL a caminho da Alemanha, para levar uns tubarões e umas raias. Como são aviões de carga, não têm cadeiras, não é? Vamos no cockpit, mesmo aqui sentados atrás do piloto, dá para tocar assim no ombro e tal. Então, o que é que o amigo está a fazer? Cá estamos aqui a entregar umas raias na Alemanha. O vídeo está mesmo a acabar e agora vai aparecer aqui umas imagens de nós numa festa, porque nós gostamos, é aquela máxima americana, do work hard e play hard. Muitas palestras de tubarões em escolas, que faço há muitos anos, alunos meus a serem malucos na pesca, e agora vai aparecer a melhor t-shirt que já alguma vez viram. Atenção, aí está. Eu não é a melhor t-shirt que já alguma vez viram. Espetacular. Ora bem, isto de ter uma empresa, portanto, como a Flying Sharks, é tudo muito bonito, mas é muito importante também contas e mais contas. Fica já aqui o conselho para a malta de que quer arrancar uma empresa, uma boa folha de Excel e depois podemos trocar mensagens privadas a seguir, porque não é aqui em 5 segundos que vos vou explicar como é que se arranca uma empresa. Mas uma boa folha de Excel, com o dinheiro que entra, ali a verde, o dinheiro que sai, a vermelho, mas mais importante ainda, com o dinheiro que vai entrar e sair para o futuro, que é o que muitas vezes a malta que começa assim uma empresa com um grande entusiasmo, mas esquecem-se dos custos fixos e tudo isso. Ora, eu sou muito nhonhó com Excel, a malta que me conhece goza comigo porque dizem que eu tenho a minha vida toda em Excel e não estão enganados. De facto, eu tenho tudo em Excel, o que gasto em combustível, os gastos de casa, os cinemas que eu vejo, etc. Está tudo em Excel. Mas eu gosto de pensar que é isso que tem sido, ou uma das coisas que tem sido o segredo do sucesso da Flying Sharks. É um rigor ao milímetro, ao cêntimo nas contas. Bom, estava aqui o dia inteiro, deixem-me só dar aqui uma golaça de água rápida.
Estava aqui o dia inteiro agora a contar histórias malucas da Flying Sharks, mas há uma que eu não... Enfim, vou partilhar aqui convosco 2 ou 3 engraçadas, nomeadamente este avião que vem aqui, mais outro que está ali atrás, portanto, não é aquela seta que vem ali à esquerda, por trás da seta está outro avião. Estes 2 aviões foram para Istambul na noite de 13 de dezembro de 2010. Cada um deles tem 22 tanques, são a Airbus 300, portanto, um total de 44 tanques atestadinhos de tubarõezitos, raias, atuns, variados outros peixes que foram para o aquário de Istambul. Esta fotografia está aqui, isto é o primeiro avião já fechado, com os tanques todos lá dentro, está pronto a partir. Eu vou no segundo, que está a ser carregado enquanto esta fotografia foi tirada. O piloto deste avião, um turco de mau feitio, desta empresa turca de carga, arma-me uma confusão administrativa, uma salada russa chata, sem jeito nenhum, de que eu tinha que mandar um e-mail para o chefe dele a pedir autorização de não sei quê. Não vos vou amassar com os pormenores, mas basicamente o gajo arma-me ali uma confusão que dizia que se eu não mandasse esse e-mail antes deste avião descolar, corria-se o sério risco de, quando a carga chegasse a Istambul, passadas 4 ou 5 horas, não poder ser desembarcada, não poder sair do aeroporto por questões administrativas palermas. Epá, isto, reparem que era uma operação Flying Sharks. Portanto, uma coisa é um tipo fazer dinheiro, fazer operações com o dinheiro de um patrão, não é? Como quando estava no oceanário, que era muito rigoroso nas contas, mas não era o meu dinheiro. Outra coisa é quando um gajo mete os no cepo, e se esta operação de €500.000 corresse mal, eu vendia esta casa e mesmo assim os netos do Nicolai ainda haviam de ficar a pagar dívidas. Portanto, é uma pressão que não vos passa pela cabeça. Portanto, esta porcaria não podia correr mal. Este atrasado mental arranja-me a tal confusão épica e eu estava num estado de nervos porque o meu telefone não dava para mandar e-mails, portanto, não, tinha que ir ao escritório lá do aeroporto de um colega, do nosso despachante, qualquer coisa, para mandar o dito e-mail, e estava com as mãos a tremer, nervosíssimo com esta situação, quando o cavalheiro que conduz aquele trator que vem ali a apontar com a seta, aquele cavalheiro da Portway que, portanto, empurra o avião para a pista, não é? De marcha atrás, para o avião depois ligar os motores e arrancar. Este gajo percebe a situação, abre a porta, vem ter comigo, mete-me assim a mão no ombro e diz-me: João, vá lá tratar do e-mail com calma, que este parvalhão do caraças não vai a lado nenhum enquanto eu não o meter na pista. Já está. Pronto, problema resolvido logo ali. Isto é uma das histórias mais simples que eu tenho para partilhar convosco, mas é ao mesmo tempo das mais impactantes, porque vejam bem, isto era uma operação absolutamente tremenda e este gajo, o condutor do trator naquela noite, foi quem salvou aquilo tudo. E eu acho que nunca é demais lembrar a importância de sermos, enfim, boas pessoas, genericamente, com o mundo, não querendo entrar aqui agora num tom demasiado esotérico. Mas vejam bem quão importante é tratar bem as pessoas. Imaginem que eu nesta noite tinha sido um parvalhão a noite inteira a tratar as pessoas, enfim, assim de nariz empinado, por ser o biólogo que estava ali a pagar aquela porcaria toda. Imaginem. Estava lixado com um F maiúsculo. Epá, mas como eu gosto de pensar que sou um gajo bem disposto e que trato as pessoas com a dignidade que elas merecem, todas, desde o Presidente da Câmara ao senhor que esvazia os caixotes do lixo, gosto de pensar que essa abordagem me tem trazido alguns momentos simpáticos como este. Por falar em presidentes da Câmara, aqui estamos nós a descarregar bacalhaus no Museu Marítimo de Ilhavo, que abriu um aquário em 2012. Ali de costas está, na altura, o vice-presidente da Câmara, o engenheiro Fernando Cassolho, que é agora o presidente da Câmara. Algures aqui na fotografia está também o engenheiro Ribal Esteves, que era, na altura, o presidente da Câmara. Epá, estão aqui os dignitários todos de Ilhavo. Estão a chegar 20 caixas de esferovite que vê-se mais ou menos aí no centro, no porta-paletes, com um bacalhau cada uma delas. Vieram da Noruega, vieram de Ålesund até Oslo.
onde tiveram um layover de 6 horas e depois seguiram então para Lisboa. Eu e um antigo aluno, Nuno Rodrigues, fomos buscá-los ao aeroporto, depois fomos numa carrinha até Ilhavo. RTP de câmara ao ombro a filmar a abertura das caixas dos bacalhaus, um repórter do Público de microfone e a tomar notas num caderninho, toda a gente numa grande alegria, garrafa de champanhe numa mesa ali ao lado para a chegada dos bacalhaus, eu e o Nuno com as nossas facas na mão, abrimos a primeira caixa e sai um corneto de bacalhau, ou um calipo, congelados, todos, os 20. Bom, câmara da RTP a filmar, microfone do Público a perguntar, então, o que é que se passa? Ele está morto? Pois está. Porque estávamos a olhar para um perna de pau com sabor a bacalhau. Isto depois levou dias para se perceber o que é que aconteceu, porque para variar toda a gente a empurrar para baixo do tapete, não é? A sacudir a água do capote. Acabámos por perceber, olha, a malta da TAP foi impecável, acabaram por ser eles a ajudar-nos a entender o que é que tinha acontecido. Os amigos do handling em Oslo, portanto a empresa que trata de mover a carga de um lado para o outro, não sei o quê, e de carregar os aviões e descarregar, apesar das caixas estarem todas marcadas como AVI, animais vivos, aí a documentação toda a referir que eram animais vivos, as caixas nas tais 6 horas de voo entre os dois voos ficaram na rua. Estavam 19 graus negativos, pronto, recebemos 20 epás com sabor a bacalhau, que foi o momento mais negro na história da Flying Sharks. Como podem imaginar, isto foi um murro no estômago, como nunca tive mais outro assim e espero nunca mais ter. Bom, em tom mais bem disposto, aqui está uma pequena mostra de galeria da nossa página Facebook de grandes melgas. Isto são estudantes que nos pedem massa para os projetos deles. Não, e nós damos pequenas bolsas de 500 euros, 600 euros, 1000 euros. A máxima que demos, creio que foi de 3000 e poucos euros. Isto a brincar, já vamos em quase 100 mil euros de valores que temos vindo a dar. Eu sempre fui um grande melga, gosto de ajudar os melgas que nos pedem ajuda. E não resisto a partilhar convosco algumas das melhores histórias de melgas que eu tenho. Ana Sequeira, aqui nesta fotografia, tinha o sonho, miúda de Valdemelhaços, ali da margem sul, tinha o sonho de um dia vir a ser especialista em tubarões-baleia e trabalhar com eles na Austrália. Candidatou-se para lá para um doutoramento, candidatura toda catita, não sei o quê e tal, foi recusado. Pronto. Foi para Aveiro estudar uns caranguejos, não sei o quê e tal, faz umas publicações, candidata-se novamente no ano a seguir, candidatura e tal, doutoramento à Austrália, pumba, recusada mais uma vez. Vai para a Universidade Nova, projeto de ecologia, não sei o quê, muitos dados ao computador, mais umas publicações, candidata-se terceira vez, pimba, foi aceito. A Flying Sharks pagou-lhe o bilhete de avião. Se teclarem, e podem experimentar isto no Google Scholar, portanto no Google Académico, experimentem teclar Ana Sequeira Whale Shark, portanto tubarão-baleia em inglês. Vão ver um monte de publicações, inclusivamente na Nature, portanto publicações de muito, muito relevo. E a Ana Sequeira, aqui da margem sul, que tinha a pancada de estudar tubarões-baleia na Austrália, é exatamente isso que faz. É uma cientista de calibre mundial e uma pessoa muito reconhecida nesta área. Qual é que foi o segredo para lá chegar? Foi melga, não desistiu, esforço, tenacidade, determinação, etc, etc. Foco. Natércia Joaquim foi minha colega na Universidade do Algarve. Temos a mesma idade, mas o sonho da Natércia não era biologia marinha. O sonho da Natércia era medicina. Mas por motivos variados, familiares, etc., para não sair de casa, os pais não queriam que ela fosse para longe, não sei o quê, a Natércia foi para a biologia marinha. Ora, entretanto, foi mãe, já tem 2 meninas, etc. Aos 40 anos de idade, depois de uma carreira brilhante, a ser professora e de investigadora, a Natércia, aos 40 anos, entra para o curso de Medicina na Universidade do Algarve, que, entretanto, abriu lá. Acabou o curso agora há poucos anos. É médica. Portanto, com quase 50 anos, como eu, a Natércia é médica. E mais um excelente exemplo de melga que não se rendeu enquanto não atingiu o objetivo dela. Igor Lérias, este rapaz simpático aqui no meio do slide,
meu antigo aluno, que um dia disse que gostava muito de trabalhar com belugas, aquelas baleias brancas grandes, não é? Sabem que as belugas, já agora um detalhe técnico, são o único cetáceo, portanto, como as baleias são cetáceos, que têm pescoço, portanto têm vértebras suficientes que lhes permitem fazer isto, não é? Permitem-lhes ver o que é que se passa ali à volta. Os outros cetáceos todos, os golfinhos e as outras baleias, quando querem ver uma coisa, têm que fazer assim, não é? Têm que ver o corpo todo. Mas pronto, não interessa. O Igor disse que gostava muito de estudar belugas, mas disse, mas isto, belugas, onde é que eu vou estudar belugas? Eu, maluco, e que tal começares pelo Aquário de Valência, que fica aqui a 9 ou 10 horas de carro, ou 1 hora e meia de avião? Professor, isso é que era do caraças e tal. Mandámos um e-mail para o Aquário de Valência no princípio da aula, no fim da aula ele já tinha estágio no Aquário de Valência a trabalhar com as belugas. Cá está ele numa conferência sobre tratadores de mamíferos marinhos, etc. Tem a carreira dele começada com belugas. Sofia Esteves da Silva, minha aluna também em Peniche, a cena dela era orcas. Orcas e orcas. Toda a gente também, orcas é muito complicado, mas eu sempre disse à Sofia, e-mails para sítios que trabalhem com orcas, fazer lá um mestrado, fazer lá o doutoramento, voluntariado, estágio, e a Sofia melgou todos os sítios e mais alguns. O que é que acham que a Sofia está a estudar ali com aquele equipamento dela? As orcas ali na zona. Pois claro, não resisto a terminar esta apresentação, e estou mesmo quase no fim, mas não resisto a partilhar esta história, que é recentíssima, como sabem. A sonda Perseverance, que aterrou em Marte no mês passado, a diretora dessa missão é esta senhora, que foi da Colômbia para os Estados Unidos com $300 no bolso, limpou sanitas, serviu à mesa em restaurantes, acartou sacos do lixo de restaurantes para o contentor nas traseiras do restaurante, mas estudou engenharia aeroespacial, foco, foi trabalhando, determinação, tenacidade, esforço, trabalhou que nem uma maluca, diretora de missão na NASA, acaba de pôr uma sonda em Marte, uma miúda que trabalhava nas limpezas. Por falar em espaço, eu adoro tubarões, adoro aviões, mas eu acho que toda a gente adora espaço e astronautas, não é? Portanto, um biólogo marinho que trabalha com tubarões é uma carreira gira e da qual eu me orgulho muito. Mas, poça, temos que ser pragmáticos. Um astronauta é um astronauta, não é? Não dá hipótese. Eu vi no Facebook que este senhor, Dan Tani, um americano de ascendência asiática, astronauta, ia estar em Reguengos de Monsaraz a dar uma palestra. Meti-me no carro e fui ouvi-lo. E depois fiquei um bocado à conversa com ele no fim. Qual é que acham que foi o segredo deste senhor para ser astronauta? Esforço, foco, determinação, tenacidade, sempre o costume. E foi nesta palestra que aprendi, que não sabia, que Portugal tem um astronauta. Então, o João Lousada é chamado um astronauta análogo, ou seja, ele treina para uma futura missão a Marte, por exemplo, aqui em Terra. Que achei absolutamente maravilhoso. Ora, agora vou ter que saltar aqui um slide de repente, porque acabo de me aperceber que me enganei aqui na ordem de um dele. Porque eu vi num evento, uma palestra que eu dei ali no ITQB em Oeiras, que o João Lousada ia lá estar, e eu percebi imediatamente, eu tenho que conhecer este gajo. Lá, e pedi aos organizadores do evento para me porem no almoço com ele, e eu almocei com o João Lousada, vou passar aqui rápido, e aqui estou eu a dar-lhe o Sex, Sharks and Rock and Roll, um dos meus primeiros livros. E como é que acham que o João Lousada chegou a astronauta? Ora, com as máximas de que temos falado aqui. Foco, determinação, esforço, tenacidade. Portanto, ser melga, são, de facto, as máximas que levaram lá o João. Deixem-me mostrar-vos aquele slide que eu dei barraca, peço desculpa, aqui na ordem, que é o nosso novo projeto da Flying Sharks, peço imensa desculpa, e que é esta unidade de transporte absolutamente maluca que nós estamos... na qual nós estamos a trabalhar agora. Temos aqui um financiamento bem simpático das EEA Grants. Isto vai ser a melhor, e maior não posso dizer, mas a melhor
unidade de transporte de peixes vivos que já alguma vez se fez no mundo. Filtração state of the art. Nós, hoje em dia, até lhe chamamos, em vez de lhe chamar unidade de transporte, chamamos-lhe a estação móvel. Porque isto, no fundo, não é só para transportar peixes. Isto pode manter peixes infinito ad eterno. E, portanto, a ideia é como se puséssemos rodas na nossa estação de Peniche ou na nossa estação dos Açores. Estamos muito agradecidos aqui a estes amigos da ZEA Grants, naturalmente, e isto é um projeto que nos está a dar aqui uma pica do caraças e estamos a trabalhar nele arduamente para, mais uma vez, a Flying Shark ser, enfim, uma empresa, ou continuar a ser uma empresa de referência neste meio. Ora, vamos passar aqui o slide do João Lousada, peço desculpa mais uma vez. Ora bem, queria partilhar convosco a literatura que ando a ler agora. Fui partilhando assim vários livros ao longo desta apresentação, muita literatura técnica, não é? Para saber de tubarões, para saber de aquários, dessas coisas todas. Agora ando aqui nesta onda. Anda a tentar perceber o que é que faz com que uma pessoa seja um bom líder, para tratar bem as pessoas com que trabalha, os fornecedores, os clientes. Como é que eu posso ser um melhor gestor? Como é que eu posso fazer com que a Flying Shark se cresça de forma mais sustentável e mais saudável? Portanto, todas estas coisas têm ajudado. É claro que não vos escondo que a pandemia trouxe aqui a necessidade também de nos adaptarmos a uma realidade completamente nova. Se precisarem de máscaras, álcool gel, dispensadores com pedal, falem com este vosso amigo, que temos preços especiais para os amigos. Com estas histórias todas malucas, deu-me também para começar a metê-las em papel. Momento publicitário do dia. Se forem a sexsharksandrockandroll.com ou se me apanharem no Facebook, no Instagram, qualquer coisa, tenho estas histórias todas e muitas mais contadas, estas em inglês, no Sex Sharks Rock and Roll, mas depois temos aqui o Tubarões Voadores em português, que foi lançado no Dia do Pai há 2 anos e que, sem querer armar-me esperto, quando foi lançado foi para o número 1 do top não ficção da FNAC. À frente ali da Michelle Obama. Atenção que eu sou um mega fã da Michelle Obama, mas não escondo que o meu ego, enfim, foi aos píncaros quando vi o meu livro em primeiro lugar e o da Michelle Obama em quinto. Ora bem, despeço-me aqui com uma fotografia de família que já tem algum tempo. O Nicolás, viram-no há bocadinho, ele veio aqui dizer olá, já está bem mais, tem mais um ano do que nesta fotografia. Mas não resisto a partilhar esta imagem porque isto é importante, não é? Poxa, eu tive aqui este tempo todo a falar de trabalho, mas caneco, para estar algum tempo com a família e nutrir uma boa relação com a família é uma coisa absolutamente fundamental e admito que a pandemia malvada tem tido essa vantagem. Tem-me obrigado a abrandar um bocado o ritmo, muita coisa que foi cancelada, muita coisa que agora faço a partir de casa, como estou agora, e tem-me permitido passar muito tempo aqui com esta malta, com a minha mulher, com a Nina, com o Nicolás, e tem sido um prazer vê-lo crescer. Ora bem, para terminar, deixo-vos aqui este slide, que é um clássico, que já ouviram com certeza noutras apresentações, e é assim em tom disparatado, mas eu, mais uma vez, tal como aquela frase do Nelson Mandela no início, eu subscrevo inteiramente esta filosofia de nunca desistir de forma alguma, e com isto despeço-me enfim, da apresentação. Estou absolutamente à vossa disposição se quiserem colocar alguma questão, e deixem-me agradecer mais uma vez aos nossos organizadores o convite muito simpático para estar aqui convosco. Muitíssimo obrigado. Obrigado, João. Vamos ter tempo para responder aqui a 2 questões. Portanto, convido-vos aqui a colocar então uma pergunta ao João. Vamos esperar aqui um bocadinho. Estou a tentar agora aqui despartilhar o ecrã. Cá está. Já não é necessário. Prontinho. Temos aqui uma do João Fernandes que diz: o mais pequeno já demonstra mesmo paixão por tubarões. Sim, curiosamente sim. Há bocado eu não quis interromper, enfim, eu depois até me baralhei um bocadinho quando o Nicolás estava aqui, mas não sei se repararam que ele estava aqui muito entusiasmado naquele slide, deu a dar a injeção ao tubarão. Ele estava a dizer Aikula, que é tubarão em sérvio, porque a mãe do Nicolás, a minha mulher é sérvia, então ele está a crescer trilingue.
porque a mãe fala sérvio com ele, eu falo português, nós falamos inglês um com o outro, já falamos muito em português também, mas pronto. E então o Nicolás tem um vocabulário ainda pequeno, pá, de 30, 40 palavras, mas tem umas em português, tem umas em sérvio, e tubarão é uma das que ficou em sérvio, curiosamente. E ele estava aqui, ai, culá! Porque, enfim, já reconheceu o comigo. Excelente. Temos aqui o Carlos a dizer inspiração incrível, realmente. Muito obrigado. Muita dedicação. Olha, eu tenho aqui uma pergunta para ti, Força. que foi, é assim, tu soubeste logo, desde pequeno, ou não sei, descobriste rapidamente o que tu desejavas fazer. Eu acho que há muitas pessoas que não sabem exatamente. Sim. E tu tiveste, pronto, este foco nasceu cedo e, portanto, rapidamente tinhas a energia e a dedicação para ir à procura disso. E agora, como é que nós podemos, por exemplo, encontrar o que nós gostamos mais de fazer e para depois poder dedicar esse tempo a fazer isso? Claro. Epá, ouve, isso é uma excelente questão e que não é fácil de responder. Pois. O que eu posso dizer é que, e é uma questão que os meus alunos me colocam com muita frequência, eu diria que é muito importante a pessoa andar atenta, portanto, com as antenas no ar. Hoje em dia é muito cansativo andar atento, porque antigamente, por exemplo, malta de quarentona como eu, nós estávamos atentos à RTP1 e à RTP2. E depois, quando apareceu a 5, foi uma grande festa. Pronto, hoje em dia, um tipo está atento, quer dizer, a televisão tem 300 canais, a internet nem vou sequer tocar nesse ponto, redes sociais, etc. Mas eu diria, se a pessoa andar atenta, ao mundo à sua volta, às oportunidades, às coisas que lhe vão passando à frente, a dada altura há de aparecer qualquer coisa que acenda ali uma luz, não é? E que, eu se calhar era gajo ou era chavala para fazer isto. Era capaz de deixar piada a isto. Pronto, e depois é ir nessa direção. Portanto, isto, enfim, em traços muito, muito gerais, não é? Porque não é de todo uma resposta fácil. Sim. Mas eu diria atenção, dar atenção ao mundo à nossa volta é muito importante. Sim, concordo contigo. Acho que devemos ser curiosos. E, por exemplo, o facto de eu estar aqui a ouvir-te a falar esta hora de tubarões, já fiquei com vontade de saber um bocadinho mais. E às vezes é um bocadinho isso. Ouvimos uma conversa de uma pessoa apaixonada sobre um assunto e ficamos, epá, isto é interessante. E depois vamos pesquisar e quem sabe um dia fazer isso a nossa profissão. Top. Olha, vamos responder aqui a mais uma pergunta da Matilde Simões. Nunca se deixou ficar ou a recusar alguma proposta de trabalho pelo medo geral dos tubarões, ou nunca foi algo que esteve muito presente na sua mente no dia a dia? Epá, não, para dizer a verdade, já tive situações bem malucas. Por exemplo, olha, em dezembro passado, tive novamente a dar injeções em tubarões, mas desta vez em Balneário Camboriú, que é uma povoação, uma cidade enorme, perto de Florianópolis. Transportámos uns tubarões que foram dos Estados Unidos para São Paulo e depois de São Paulo para Balneário Camboriú de caminhão, 20 horas de caminhão. E lá estive dentro da água a dar injeções aos bichos, a alimentá-los. Eles inicialmente não queriam comer, eu depois pus uma daquelas luvas de malha de aço, não é? Tipo cavaleiro, e andava com uns arenques assim atrás deles a enfiar-lhes a comida quase literalmente dentro da boca. É claro que o coração bate assim um bocadinho mais depressa, não vou dizer que não. Um tipo, às vezes, estava a fazer aquilo e como vos digo, foi há 3 meses, foi em dezembro, a pensar, isto se calhar é um bocado estúpido, porque este gajo agora abria assim a boca e comia-me a cabeça. Mas pronto. Mas por outro lado, também é tal a vontade de ajudar o bicho, neste caso, de pô-lo a comer, de sentir que ele está bem, que fez uma viagem longa, não sei o quê, e que está tudo estabilizado, que isso sobrepõe-se ao medo. Há sempre algum receio, claro que sim, não vou dizer que não, mas alguma ansiedade, diria eu. Mas a vontade de ajudar os bichos e de que eles estejam bem sobrepõe-se. Exatamente. Top. Obrigado, João. Vamos agora entrar no link do Zoom para realizar um pequeno coffee break. Até já. Muito bem, abração grande. Obrigado.